Pronto, Dona Maria. Então vamos nessa. Então nós começamos a bater papo perguntando quando foi que a senhora nasceu? 39. 1939. Casou com quantos anos? 18. Casou onde? Na cidade ou na roça? Casei na roça. O padre foi lá fazer o casamento na roça. Qual era o nome da cidade? Da cidade. Qual era o nome da roça, da fazenda? O nome da fazenda era... Agora que... Esqueceu? Eu esqueci o nome da fazenda da minha avó. Não era Santa Clara, não? Não, Santa Clara é do meu sogro. Ah, ok. Agora o casamento foi lá na casa da fazenda de minha avó. Muito bem. Agora o nome da fazenda eu esqueci. Ok. E a senhora teve quantos filhos? 9. 9 filhos. 9. Quantos homens? 6 homens e 3 mulheres. 3 mulheres. Muito bem. E quando foi que a senhora entregou a sua vida para Jesus? Eu estava com 27 anos de idade. 27? Já era casada, mãe de quantos filhos, aproximadamente? Já tinha, deixa eu ver, tinha 3. 3 filhos? Tinha 3. 3 filhos. Foi. Que era Era Gilson, mais velho, José Sobrinho, o segundo, e terceiro Zezi. Muito bem. A senhora se lembra como é que foi que se deu a sua conversão? Como foi assim que mais ou menos aconteceu? Como se deu o evangelho lá na fazenda? Alguém chegou para anunciar o evangelho para vocês? Foi, o pastor Vitório estava em São Paulo, e lá na igreja que ele congregava, na Metodista, aí ele disse que viu o versículo: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Aí Deus colocou no coração dele vir anunciar o evangelho para a família. Aí ele veio, quando ele chegou aí, ele passou uns dias e falando do evangelho e mostrando na Bíblia, cantando os hinos que ele sabia cantar. Eu lembro muito bem que aquele primeiro hino que ele ensinou foi aquele: longe do Senhor andava, no caminho de horror. Pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. E por que Jesus me ama? Que interrogação. Né? Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, pois a ti também te chama, pois deseja te salvar. E ele começou mostrando aqueles hinos para a gente, explicando. Pode virar, né? Sim, fica à vontade, pode ficar à vontade, pode olhar para cá. Aí começou a falar e cantar junto, e falar das coisas de Deus, como ia ser, como ia acontecer no final dos tempos. Aquele que não tivesse Jesus no coração, que não podia se encontrar com Jesus. E começou sempre falando, mas os meninos sempre... Os irmãos tinham um campo na fazenda e começaram a jogar bola e tudo. E quando ele chegou, ele já não quis mais saber da bola. Ele abandonou a bola, os meninos tudo brincando, e ele por ali também brincando, mas todo sem graça. Aí quando ele disse que não ia demorar muito tempo, porque ele trabalhava em São Paulo, aí ele disse que ia retornar. Aí José mais do Virgem pediram uma bola. Ô Vitório, quando você vir, traga uma bola pra gente. Aí ele: tá bom, eu vou mandar. Aí quando chegou em São Paulo, ele comprou 2 Bíblias, mandou uma para Dovige e outra para José. Olha só. Aí, em vez de ser a bola, ele mandou a Bíblia. Aí Dovige começou a olhar a Bíblia, José também. Aí quando José achava uma parte assim, que ele
gostava, ele corria, mostrava para Dalvige, mesmo assim Dalvige também a mesma coisa, e começaram. Aí depois, quando o pastor Vitório voltou, aí os meninos já estavam já mais ou menos lendo a Bíblia. Aí ele começou a explicar e mostrar, ensinar como era, como não era, que lia a Bíblia, mostrou aqueles pontos que às vezes ele não sabia, né? Sim. E começou a evangelizar devagarzinho, começou a evangelizar. Aí os irmãos começaram ele começou a fazer culto na casa de meu sogro. Sim, sim. Aí a gente ia tudo. Aí lá ele pregava, falava. E nessa época o seu sogro ainda não era cristão? Meu sogro não era cristão. Nem o sogro nem a sogra? Não. Fumava, meu sogro fumava tanto que, meu Deus, que para deixar esse cigarro deu trabalho. Aí ele pegava um palitinho de fósforo e botava no canto da boca para dizer que era o cigarro. Aí foi indo, ele deixou o cigarro por uma vez. E também se converteu. E uma convenção, velho, claro, se converteu de um jeito que até as coisas de menino, quando ele fazia coisa de menino, ele chorava quando ele lembrava. Olha só. O arrependimento. Um arrependimento. Genuíno, né? E foi assim, e a morte dele foi uma morte tão abençoada. Ele adoeceu dia de quarta-feira. Não sentia dor, não sentia nada, só começou a adormecer as pernas, enfraqueceu, não queria comer. Os meninos queriam trazer ele no médico, ele disse, não estou sentindo nada não sei o que, não precisa. Aí ficaram, quando foi no dia de domingo de tarde, ele faleceu. Olha só. Não deu trabalho de jeito nenhum, trabalho não deu. Mas também se converteu mesmo ele. Amém, amém. Pelo que nós conhecemos da história da vida de vocês, sabemos que na casa de vocês, antes de muita coisa acontecer em relação ao Evangelho, na casa de vocês tinha um altar de imagens, de várias imagens, é isso? Tinha uma parede de um canto a outro, ainda drobava a outra parede. E a gente não tinha entendimento da palavra de Deus. A gente só, na hora que acontecia qualquer coisa, uma criança adoecia, a gente ia para debaixo daqueles pés, daquelas imagens, pedir, rogar, para ela rogasse o Pai por nós, que nós não sabíamos de nada. Sim. Aí, quando foi, ele também, Vitório, chegou, pregou o Evangelho, mas nunca mandou nós tirar. Nunca falou dessas questões de imagens? Nunca falou de imagem, nunca falou. Aí falava, mostrava na Bíblia, né? Sim. Mostrava que nós só podemos adorar a Deus, que não podemos adorar a imagem, tudo, mas nunca mandou tirar. Quando foi um dia, Dalvige já tinha aceitado, tinha se convertido, aí saiu para trabalhar e falou assim, olha, um dia, quando eu chegar eu não quero nenhum mais dessas imagens na parede. Aí eu falei assim, eu faço o quê? Aí ele falou assim, faça o que você quiser, queime, joga debaixo do puleiro, faça o que você quiser. Aí eu cheguei, tá bom. Aí Dedé, meu filho, Zé Sobrinho e Gilson, aí pegava, jogava lá, tocava fogo e dizia, fumacinha azul, queimando os papéis lá. Sim. Aí, e o resto, os vidros, tudo, joguemos debaixo do puleiro. Se acabou para lá. Aí a gente já sabia, quando acontecia qualquer coisa, em vez de pedir os ídolos, aí já sabia recorrer a Deus, sim, né? Sim, é verdade. E a gente não conhecia o Deus verdadeiro, depois disso nós viemos conhecer através da quem palavra é de Deus. Através da palavra de Deus, quem é Deus. Amém, né? amém. E graças a Deus... Nesse período, o pastor Vitório ainda não era pastor, não é? Não, pastor, não era pastor, não. Ele era apenas um somente membro, né? Um membro da igreja. Membro da igreja que, na verdade, não tinha igreja ainda, né? Não. A igreja que ele congregava em São Paulo não tinha? Não tinha. Aí ele veio para lá, para fazenda,
Aí ele disse assim, eu tenho que procurar ver se eu acho a metodista não tem aqui. Mas eu vou ver se tem a Igreja Brasil para Cristo em Itabuna, para a gente se unir à Igreja Brasil para Cristo. Aí ele chegou em Itabuna, não tinha a Brasil para Cristo, aí encontrou a Volta de Cristo. Sim. Aí foi quando ele aliou com a igreja, se juntaram à igreja, e aí começou a abrir uma congregação aqui em Bicaraí. Sim. E começou a anunciar o evangelho, e a gente vinha 2 vezes na semana da roça para aqui. Aí nós vinha quarta-feira e vinha domingo. Aí passava o dia na congregação, de tarde saía, evangelizando, falando do amor de Deus. Aí foi quando as primeiras vidas que nós ganhamos para Jesus foi a avó de Luzinete e o avô. Ah, dona Lindaura e Ireno. Ireno eu não cheguei a conhecer, mas dona Lindaura, a irmã Lindaura conseguiu conhecer. Ireno faleceu primeiro do que Lindaura. Muito bem. A senhora se lembra mais ou menos em que ano? Em que ano se deu quando vocês começaram a pregar o evangelho nas praças? Quando se deu esse tempo? Eu não me lembro, pastor, mas mais ou menos eu já tinha Jonas quando a gente vinha para aqui, para Ibicaraí. Sim. Jonas já estava, eu não sei se estava andando, não me lembro. Aí a gente começou a vir para a congregação aqui em Bicaraí. Muito bem. Aí a igreja começou a se desenvolver, a família começou a conhecer o evangelho, os filhos começaram a crescer. Foi, aí a gente vinha da fazenda, aí já vinha... Quantos quilômetros? A senhora se lembra quantos quilômetros? 12 quilômetros. 12? 12 quilômetros. Vocês vinham de ônibus? Vinha de pés e voltava de pés. De pé e voltava de pé. Era. Todos os dias, domingo? Domingo e quarta-feira. E quarta-feira. Era. E vinha todo mundo alegre, cantando pelo caminho, na maior alegria. Chegava de madrugada em casa. 12 quilômetros? Era. Não é fácil não, precisa ser crente para isso. Não era com tristeza não, era com alegria, era tudo cantando. É lamentável, né? Mas hoje as pessoas moram dentro da cidade, têm a facilidade de congregar, e muitas vezes eu já vi casos de pessoas que deixar de fazer parte do ministério por causa de que a igreja não está mandando um carro para ir buscar, sendo que são pessoas que têm ainda vigor, né? Condição de andar. Condição perfeita de andar, né? E, infelizmente tem se dado isso. Mas graças a Deus que nós temos uma história de persistência, de coragem, de fé, de dedicação a Deus primeiramente e aos trabalhos da igreja, né? Isso é muito gratificante saber disso, né? Aí o pastor Vitório, os meninos disseram, pastor, não dá para a gente você ficar aqui e essa congregação em Bicaraí sem ter uma representante lá. Sim. Aí você tem que ir alugar uma casa e em dia de quarta-feira e domingo a gente vai para ajudar você. Você vai embora com sua família. Aí os meninos ficou trabalhando na fazenda e o pastor Vitório veio. Os meninos que a senhora fala... José e Dalvis. José Grande, né? Que já partiu. José da Hora e Zé do Visto. Amém. Aí ele alugou uma casa, aí veio. Aí quando era dia de domingo a gente vinha, ficava na casa dele, sim, almoçava. Aí quando dava de tarde, nós saía. Por evangelismo. Evangelismo. Aí no Camacã, na rua do Camacã, no bairro Corina Batista. Sim. E a gente pregava, testemunhava, pregar que eu nunca preguei, mas testemunhar, sim, sempre eu tinha um talento para testemunhar.
e falava, né, que Amém. Deus amou o mundo e deu seu filho para morrer por nós, e que ele mandou nós ir pregar o evangelho a toda criatura, e era por isso que nós estávamos ali, para levar a palavra de Deus, porque nós também era assim, nós não conhecia a Deus. Sim. Mas quando a gente conhece, a gente tem que distribuir. Compartilhar, não é? Compartilhar com os outros, Exatamente, é verdade. Aí fiquemos sempre vindo, dia de quarta-feira, vindo os domingos. Sim. Aí ficamos sempre anunciando a palavra de Deus. Aí a gente fazia o convite, aí quando dava de noite a igreja enchia. Olha que bênção. Era muita gente chegar, muita gente aceitou Jesus. Aí tinha às vezes que quando a congregação era pequena, não cabia, Rosival era vereador aqui em Bicaraí. Rosival. O finado Rosival, que é tio de Valmir. Sim. Tio é pai de Valmir, eu não me lembro. Aqui da Caixa d'Água? Acho que é pai de Valmir, parece, Rosivaldo, ou é tio. Aí ele arrumava um salão da escola. Sim, e nós dirigia culto nos prédios escolares. Maravilha. É. Isso com certeza se deu em média de 1980, né? Essa média, né? 1980, porque em 1983 deu início à igreja primitiva, não foi? Lá na JJ Seabra, 1983, Sim, né? eu não tenho lembrança dos anos. Eu acredito, eu era ainda criança, eu era criança, e eu me lembro ainda que quando nós já estávamos lá na igreja, na época na Volta de Cristo, né? E nós já cultuava, inclusive a igreja era cheia mesmo, né? A igreja era repleta de pessoas, nós íamos para a escola bíblica dominical, e eu me recordo de tudo isso. Então, esses fatos que vocês, quando vocês começaram, antes de estar na igreja maior, eu tenho quase certeza que seria em média de 1980 a 1981, né, de 1980 a 1981, porque em 1983 foi quando deu-se início à igreja primitiva lá na rua JJ Seabra, naquela garagem, né? Foi quando houve aquele problema de um desentendimento, né, com os pastores, com o pastor Antônio Onofre, né? Quando ele se desentendeu por questões de ideias, né? E aí foi quando foi dado início ao trabalho da igreja primitiva, né? E só lembrando que a igreja primitiva ela vem caminhando desde o princípio, desde a fazenda, né? Ela apenas só uniu, né? Ela apenas uniu com um ministério já existente, que é um ministério chamado Volta de Cristo, né? E depois ela deu continuidade à sua carreira, no início da sua caminhada como igreja, porém, a princípio não tinha nome, passou a ter nome a partir do ano de 1986, juridicamente falando, né? Em 1986 deu-se início ao ministério de forma jurídica, não é? Foi quando foi comprado o terreno aqui, construiu aqui no alto da caixa d'água, né? E aí começou a então surgir no mundo jurídico a igreja primitiva de Cristo Jesus. Mas de lá para cá Deus tem abençoado muito, não é verdade? Graças a Deus, Deus tem abençoado. Quando construiu aqui essa igreja primitiva de Cristo Jesus, aí nós só fizemos cobrir e dar um reboco por dentro, e aí começamos a congregar com piso só... Contrapiso, foi. Aí depois nós começamos, as irmãs do Círculo de Oração, que já tinha começado desde lá da Volta de Cristo, o Círculo de Oração. Aí as irmãs se uniram e começamos a trabalhar com os talentos. Sim. Comecemos a fazer, um vendia cocada, outro vendia pano de prato, outros fazia coisas assim para vender, bolo, tudo que sabia fazer. Sim. Fazia, vendia, e quando chegava no dia, assim, por exemplo,
2 meses ou 3 meses, aí a gente unia para cada uma a mostrar o seu talento. Legal. Aí, sempre pela misericórdia de Deus, sempre eu tirava em primeiro lugar e em segundo lugar. Eita, meu Deus. Eu vendia juju e cocada. Que maravilha. Eu vendia muito juju e cocada e comecemos. Aí cada uma que tirava em frente tinha uma lembrança, ela dava uma lembrança. Sim. Aí comecemos, aí demos o piso na igreja. Sim. Já piso vermelho. Sim. Aí depois disse, e agora os batentes da janela? Agora vamos trabalhar para nós comprar os batentes da janela. Esses batentes da janela seria as pedras de mármore, né? Aquelas pedras de mármore. Inclusive branquinhas, né? Não, era branquinha, não era aquelas saracadinhas. Ah, sim. A branquinha veio depois. Foi, a branquinha veio depois. Aí vamos trabalhar para botar as pedras. Aí começamos novamente nos talentos. E Deus abençoou que colocamos as pedras na janela. Aí já foi melhorando, né? Sim. Cada vez melhorava uma coisa. Até que Deus abençoou que hoje nós estamos numa igreja mais... Sim. Né? Mais ampla. Mais ampla e mais confortável. Mais confortável, né? Mais confortável. Amém. Ainda não estamos na posição que gostaríamos de estar, né? Ou seja... Mas graças a Deus que de lá para cá muita coisa melhorou. Muito. Foi muitas almas no reino de Deus, que hoje nós vemos que todas as igrejas que estão ali em São Paulo, os membros saíram tudo daqui. É verdade, muita gente, né? Muita gente saiu daqui. Inclusive muitas pessoas que colaboraram muito, né, com o ministério. Pessoas muito esforçadas que se doaram, pessoas que se dedicaram, né, para o ministério. Inclusive, nós louvamos muito a Deus pela vida de vocês. A senhora viveu quantos anos com o seu esposo? Nós vivemos 55 anos e 6 meses. 55 anos e 6 meses. Bodas de ouro. E mais umas pedrinhas. Mais umas pedras. Glória a Deus por isso, né? Isso é gratificante. Saber que o pastor José de Virgens, ele também deu a sua parcela ao ministério. Ele pastoreou cerca de 25 anos aqui a sede, né? A sede da Igreja Primitiva, aqui em Bicaraí. E ao seu lado, uma grande guerreira que também entrou nessa mesma visão junto com ele, né? E atendendo pessoas, recebendo pessoas. A senhora sempre deixou isso para todas as mulheres da igreja, um exemplo de mulher hospitaleira que sempre recebeu caravanas, pessoas em seu lar. E que não tinha esses espaços, né, pastor? Hoje tem esse espaço aqui, que quando tem reunião de obreiro, tem cozinha, tudo para fazer, né, o almoço, o jantar. E no tempo que eu morava aqui na Caixa d'Água, já morava aqui, que começou a fazer as convenções, tudo era lá em casa. Meu Deus do céu. A casa não era pequena, mas também não tinha como comportar tanta gente, né? Teve um ano que veio muita gente, que para a gente distribuir o almoço, a gente ia distribuindo o almoço e eles passando para o quintal, que o quintal eu varria tudo debaixo daqueles pés de jaca, tudo, deixava tudo varridinho. Aí eles iam recebendo o prato e já ia descendo para debaixo do pé de jaca, sentavam lá nas raízes dos paus lá e almoçavam, mas fazia fila para poder ir passando, que a casa não era tão grande, né? Para muita gente. Veio um ônibus de Tapetinga. Foi de um lugar aí, acho que, não sei se foi Tapetinga, um lugar que imita, que eu nem me lembro agora. Veio um ônibus cheio nesse dia, foi muita gente. E eu, Maria Santo, Nice e Zenólia para fazer o almoço. Meu Deus. Foi muito tempero que teve que cortar, muita comida para fazer. Muita comida, foi. Mas a senhora se arrepende de ter trabalhado tanto assim, não? Eu não, glorifico a Deus que
que Ele tem me sustentado até aqui, né? Graças a Deus, meu Pai. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. É verdade. Mas Deus é bom, a misericórdia dEle é para sempre. Amém, amém. Isso é gratificante, né? Saber que todo o trabalho feito, a Bíblia diz que todo o nosso trabalho tem uma recompensa, né? E não tinha tristeza para fazer o trabalho de Deus, não, pastor. Sim. Era todo mundo alegre. Se pegasse um carro para ir para a roça, dirigir culto nas roças, era todo mundo alegre, cantando, batendo palma em cima do caminhão. É verdade, isso mesmo. E Deus fazia assim uma obra mesmo maravilhosa, que todo mundo tinha prazer de trabalhar na obra do Senhor. Amém. Aí quando a gente abriu uma congregação ali em Salomé, tinha uma irmã obreira lá que chamava Lió, que era uma benção mesmo, a irmã Lió. E ela tinha um dom de ganhar alma. Olha só. E ela ganhou uma família toda, que aquele Edivaldo que chamava o Colchão. Sim, sim. Você lembra? Sim, lembro. Ele tinha um jipe e ele tinha uma fazenda aí para dentro. Mas ele tinha prazer de encher o jipe mesmo e Bernardo, às vezes com um caminhão, e nós se tocávamos essas roças aí. Tudo para anunciar a palavra de Deus. Amém. E tudo com alegria. Glória a Deus. Não tinha tristeza, não tinha negócio de muita coisa, não. Hoje nós temos muita dificuldade, né? Quando se fala, vamos ali numa roça, vamos fazer um culto no sítio. Hoje tem. Ou vamos fazer um culto ao ar livre. Infelizmente, nos dias atuais, tem sido muito difícil, né? Muitas vezes o pastor fica sozinho. Já chegou dias de estar num culto com meia dúzia de pessoas, né? Meia dúzia de pessoas. E naquele tempo era diferente, né? Diferente, né? Aí faz igual a parábola da grão de ceia, né? Exatamente. Convidou a muitos, mas na hora... É verdade. E não veio ninguém, todo mundo desculpou. Mesmo assim é hoje. Você faz uma reunião, convoca o povo, e o povo, eu não posso ir, outro eu faço isso, faço aquilo, não posso. Mas antigamente não. Exatamente. E não tinha as mesmas facilidades que tem hoje, né? Antigamente o povo só tinha mais era a bicicleta, né? Ou mesmo, a maioria deles era a pé mesmo. Era a pé, né? Era. Hoje as pessoas estão bem mais equiparadas, né? Ou seja, pessoas que têm hoje facilidade com a bicicleta, com uma moto, né? Quem não tem uma moto, mas tem uma cinquentinha, né? Que de certa forma é um meio de transporte também bacana, que leva a pessoa em qualquer lugar. Hoje existem bicicletas motorizadas, né? Então hoje tem toda a facilidade. Quem não tem carro, moto, no mínimo quem não tem bicicleta ou moto, tem um carro e tem toda a facilidade. Quem não tem carro nem moto, mas tem, por exemplo, um valor em real para poder pagar um mototáxi, né? Para facilitar. Então hoje tem toda a facilidade que antes não tinha, né? Antes tinha que ser a pé mesmo, debaixo do sol ou chuva. Quando nós abrimos a congregação ali em Salomé, nós ia a pés. Olha aí. Ia a pés e voltava a pés. Todos os dias de culto. Pois é. Eu lembro, inclusive, eu já fui também. Já foi, isso já não foi muitos anos atrás, mas foi do meu tempo, né? Na época de 97 para cá, né? Já também cheguei a participar também de algumas idas a Salomé, contribuir com o trabalho lá, né? Alguns irmãos iam de bicicleta, outros iam de a pé. Quem tinha carro ia de carro, quem tinha moto ia de moto, né? E assim vem caminhando, né? Mas infelizmente o povo da nossa era, a nossa geração, infelizmente tem sido uma geração muito preguiçosa, né? No que tange, no que diz respeito à obra de Deus, né? É verdade. Temos visto dias muito difíceis, né? Difícil mesmo. Pois é, eu quero agradecer a senhora por poder compartilhar esse momento aqui de bate-papo, relembrando aqui os tempos, né? Os tempos passados, como se deu a obra. Eu sei que essa nossa conversa vai ficar arquivada, vai ficar gravada, vai servir como um arquivo para a história da igreja e também para a história da vida das mulheres da igreja, né? Porque louvamos a Deus pela sua vida. A senhora representa
na vida principalmente das mulheres da igreja, a senhora é um exemplo de mulher. Nós louvamos muito a Deus pela sua vida, porque a senhora não é porque está na sua frente. A senhora é um exemplo de mulher, de persistência, uma mulher que aos 82 anos não perde campanha de oração, ainda cozinha bem, faz uma comida deliciosa. Eu mesmo aqui estou com a barriga cheia de uma deliciosa moqueca, e graças a Deus tem disposição para estar orando, para estar buscando a Deus, lendo a Bíblia, congregando, não faz visitas mais porque não tem possibilidade de estar assim se locomovendo, e até por conta desse período de pandemia que nós estamos vivendo, né? Então não tem condições. Eu parei mais de visitar depois dessa pandemia, porque sempre eu ia, não ia longe, mas ia mais perto, perto, é verdade. Então, mas é assim mesmo. Mas nós louvamos muito a Deus pela sua vida. E qual o conselho que a senhora gostaria de deixar para todas as mulheres, principalmente as mulheres do ministério da Igreja Primitiva de Cristo Jesus em todo o Brasil? A Bíblia fala que as mulheres idosas aconselham as mais jovens, né? É verdade. Mas hoje, nos nossos dias, muitas pessoas não dão ouvido, né? Isso. E até pensa que é porque a gente quer se engrandecer, sim, né? Quer ser muito santa. É isso mesmo, é santarrona, né? Isso mesmo. Mas Deus sabe, pastor, as lutas que eu passava para dar conta da família. E nós viemos morar, quando nós viemos da fazenda para aqui, para Ibicaraí, que vendeu lá a fazenda, cada um pegou a sua parte, aí construímos uma casa na Bela Vista. Sim, eu me lembro. Aí aquela casa ali, da Bela Vista para aqui, é um pedaço bom, né? É verdade. Meio quilômetro, né? Meio? 1 quilômetro. Dá mais. Dá aproximadamente 1,5 quilômetros. E eu vinha de lá por círculo de oração, voltava para casa. No dia que eu vinha para o círculo de oração, que eu não voltava para casa, eu já ficava na casa de alguém para de tarde a gente sair no campo de visita. Visitas, né? Visitando os novos decididos, as pessoas. Sim. Aí, mas eu levantava, pastor, domingo de manhã para vir para a igreja, eu levantava 5 horas, eu já deixava o feijão cozido, frango, carne, o que fosse pronto, tudo prontinho. Na hora que nós saía daqui, acompanhava aquela turma de irmão, de colega dos meninos. Sim. Já acompanhava tudo lá para Bela Vista, e lá todo mundo almoçava, todo mundo se sentia feliz, e era aquela alegria, todo mundo alegre. Sim. Não tinha, assim, uma certa confusão, nunca teve, graças a Deus. Até hoje, Paulinho e Tarcísio não esquece, quando começou aqui essa igreja, que eles cavando barro aí para tirar o barro. Sim. Lembra da comida, lembra de tudo que a gente fazia lá na Bela Vista. E graças a Deus eu estou feliz. Amém. Que até aqui me sustentou o Senhor, e eu creio que vai me sustentar até o final da minha vida. Amém. E que as mulheres sejam mulheres corajosas, né? Que sabe como agir na obra de Deus, se esforçar. Porque se nós não se esforçar, nós não chegamos em lugar nenhum. Verdade. Né? É verdade. E tudo na vida exige esforço, né? Esforço, A palavra de Deus diz também que o reino de Deus é tomado por esforço, esforço, né? Quem não se esforça dele não se apodera. Não se apodera, é verdade. Pois é, que Deus abençoe a senhora. Amém. E que os seus dias sejam prolongados, que possamos gozar da sua presença conosco por muitos anos. Se for da permissão de Deus, né? É verdade. Amém. Se Deus permitir, ainda vou viver mais um dia, e se não, eu estou preparada para ir para a glória. Amém. Todo dia eu digo, Deus, eu quero cada dia mais que a minha fé cresça em Cristo. Amém.
Glória a Deus por isso. É verdade. Que a nossa fé não se esmoreça, né, por nada desta vida. Que possamos estar sempre prontos a dizer, ora vem Senhor Jesus. Perseverança, né? É verdade. Porque se não perseverar, não vai para lugar nenhum. É verdade. Mas ele disse para nós perseverar até o fim, para receber a coroa da vida. A coroa da vida. É verdade. E a sua família, no caso, nós louvamos a Deus que a obra de Deus foi muito grande, né, na família. Hoje nós temos boa parte da família, né, nos pés do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. A família do pastor Edu também aceitou. Tinha Antônia, tinha João, cunhado, tinha Zuzu, a irmã, e José da Hora, e todo mundo aceitou, graças a Deus. Os netos, muitos também aceitaram. Sim. Pela misericórdia de Deus, morreram com Cristo. Com Cristo. Hoje temos pastores, né, vários pastores procedentes da família, né? Nós louvamos a Deus pela vida de pastores e obreiros que temos, né, como membros da família da hora, né? O pastor Eric Neto. Sim. O pastor Moisés, sobrinho. Isso. Né? É verdade. Temos Gilson da hora, que é diácono. É um diácono evangelista. Um diácono evangelista. Tem a esposa que é diaconisa. Raquel, sua filha também, que serve na obra de Deus como de pastor, graças a Deus. Tem sido minha companheira também ao meu lado. E tem sido esforçada realmente também, muito esforçada. Muito esforçada. Deus tem usado poderosamente a vida dela. Onde ela lança a mão para fazer as coisas para Deus, prospera. E nós louvamos a Deus também pela vida da minha esposa, pela vida de Raquel, pela vida da minha filha Gilda também. A minha filha Jael, tudo que tem perseverado. É verdade, né? Glória a Deus por isso. Amém. Nós vamos finalizando. A senhora quer falar mais alguma coisa? Não, pastor. Pronto. E cavando a gente vai lembrando de muita coisa, mas né? É verdade. Pois quem sabe na próxima a gente bate mais um papo, né? A gente conversa mais alguma coisa. Ai, meu Deus. Então deixa para todas as pessoas que vão estar assistindo esse nosso bate-papo. Gostaria que a senhora deixasse aí a sua gratidão a todos que estarão assistindo. Estão assistindo? Não, vão assistir depois, né? Agora está sendo apenas uma gravação. É apenas uma gravação. Mas a senhora pode falar mais próximo aqui do microfone, né? Pode falar mais próximo. A minha gratidão é a Deus, primeiramente, né, pastor? Sim. E também os pastores, meu genro, o pastor Adilson, que é um pastor abençoado, também o meu neto Moab, também um pastor abençoado, que Deus tenha abençoado grandemente. E a minha gratidão a Deus é muito grande, porque se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, eu não sei o que seria da minha vida. Mas graças a Deus, Deus tem me sustentado, tem me dado vitória, tem ajudado eu passar muitas lutas que já passei, né? Como já vi o meu filho, meu filho José Sobrinho, com esse Zé Guaraná, né? Apelidado por Zé Guaraná, na situação, né, que ele morreu, tudo, muito sentimento. Também o meu esposo, sim, que a falta é muito grande, partiu que a gente pra glória, né? Partiu para a glória. E a gente sente muita falta, né? Sim. Mas que Deus tem me dado vitória, tem me dado força para me suportar. E eu estou esperando também pelo meu momento, que eu sei que o Senhor, que o meu desejo é de ir no arrebatamento, mas se o Senhor me chamar antes, eu estou pronta. Está pronta, né, para encontrar com o Senhor. Encontrar com o Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a senhora. Amém.
Deus abençoe a todo o nosso povo e que essas palavras possam marcar a sua vida, marcar o seu coração e marcar a sua família. Saiba que Deus tem um propósito muito grande para a vida da sua família. Ele deseja fazer o mesmo que Ele fez na vida da família da nossa irmã. Nós a chamamos de matriarca da nossa igreja, que ela realmente tem sido uma mulher representante, uma mulher guerreira, que tem sido um grande exemplo para a nossa igreja, para as mulheres de nossa igreja, de todo o Brasil, uma mulher até mesmo para o mundo. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Amém. Que Deus muito abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Então joga um beijo pro povo aí. Você disse que ia correr, viu, Zé?